Galera, tem muita gente falando aí que o Boto vai vazar do Flamengo, vai sair devido à polêmica, né? Devido à polêmica, a saída do Felipe Luiz Domingão. E já tem nomes pintando aí, Fábio Luciano, Edu Gaspar, que está de saída do Nottingham Forest, lá da Inglaterra. E a mídia está falando sobre essa possível vinda do Edu Gaspar pro Mengão. E tem gente muito animada, hein, galera, na mídia com essa possível chegada. Falaram muito a respeito do Edu Gaspar. Se liguem aí, galera. Essa possível saída do Boto já tem profissionais sondados para o lugar dele. Edu Gaspar. Tá muito pressionado no Nottingham. Exatamente. Fábio Luciano, só que em caso do Fábio Luciano ou de um goleiro... Grande capitão. Abraço pra ele. Trabalharam juntos? Sim, muito gente boa. Esse sujeito. Grande, cara. Bom. E aí, excelente comentarista. em caso de vir um boleiro, vamos dizer assim, o que é pensado internamente no Flamengo é vir esse cara para ser tipo o que é o Rafinha no São Paulo, ser um elo ali de... Eu também acho que o Fábio Luciano não tem pinta para ser um diretor de futebol, né? Ele tem muito mais aquele ar de gerente de futebol, ficar entre aquele elo da diretoria, entre a diretoria e os jogadores. Acho que teria que contratar o Fábio Luciano para gerente e outro cara para ser diretor, né? Estão falando do Edu. De jogadores e diretoria, e aí sim ter um diretor de futebol que vai cuidar de contratações, mais mercado, etc e tal. E falaram também no nome de Leonardo. Leonardo, pô, cria do Flamengo, PSG, Milan. Te agradam esses nomes? Cara, o nome que eu mais gosto aí é do Edu Gaspar. Assim, eu acho que ele poderia ser por ter sido um ex-jogador e ele também é um cara que tem muito conhecimento de mercado, acho que ele poderia ser o mais completo desses nomes. Do cara que vai ter o diálogo com o atleta para fazer essa condução e que também vai ter ali a força no mercado. Apesar dele estar sendo muito questionado agora no Nottingham. O Nottingham, por exemplo, nessa temporada, já teve quatro técnicos. Quatro técnicos. E assim, não dá pra colocar tudo na conta do Edu Gaspar, porque tem o Marinakis lá, que é o cara da grana, e é um cara extremamente controverso e... A campanha do ano passado foi absurda, né? Absurda. Mas eu acho que desses nomes aí, o que mais me agrada seria o do Edu Gaspar, porque ele já fez outros trabalhos interessantes no próprio Arsenal, na seleção brasileira, né? Acho que é um cara profissional, pelo menos sempre me passou essa imagem de ter processo de trabalho. Acredito que as mudanças de treinadores agora no Nottingham tem uma interferência muito grande do Marinakis, costuma ser um mandatário com muita interferência dentro do departamento de futebol, mas desses nomes é o que mais me agrada. Tudo indica que o Boto não vai mais permanecer no clube. E até para falar sobre isso, né? A gente tem a apuração do Pedro Ivo, de que o Boto, em 30 segundos, fala pro Felipe Luiz e coloca na conta do BAP. Aí ontem na coletiva, ele puxa para si. Isso. Uma espécie ali de boi de piranha. Isso. Só que tem um áudio do BAP, o primeiro áudio que vazou, que o BAP diz que ele teve que tomar uma decisão. Isso. Então, assim, tá tudo muito incoerente, assim, se chocando, assim. Eu acho que o dirigente do Flamengo hoje, o presidente, tem que ser mais transparente. O torcedor do Flamengo, quando o torcedor do Flamengo escuta áudio vazado, fica um pouco complicado. Por que ele não puxou a coletiva pra falar? Pois é. Acho que pelo tamanho do Felipe Luiz, pelo que ele representou para esse time do Flamengo, não só como jogador, mas como um treinador vitorioso demais, um dos mais vitoriosos da história do clube, eu acho que era obrigatório o BAP botar a cara. Eu acho que mesmo se não fosse estado não, uma demissão de técnico precisa dar explicação. E sabe o que me passa, assim? O que foi vendido, né, nessa gestão BAP? Profissionalismo. Por enquanto, eu tô vendo mais do mesmo. Amadorismo. Falou. Profissionalismo. Ele citou a palavra, mas é uma palavra solta. Inclusive o José Boto. Inclusive ele, que trouxe aí essa imagem do cara que tem muito conhecimento de mercado, que veio de Portugal, que é muito experiente, que é profissional, e também teve atitudes amadoras para mim. A condução foi péssima. Não adianta, depois de um título carioca, se acontecer, o BAP chegar e vir falar com a imprensa. Porque aí vai ser aquela politicagem barata que a gente já conhece aqui, anos 90. que está presente, né? Anos 90 aqui no futebol brasileiro. Então acho que o caminho não é esse. Volto a repetir. Achei a condução péssima. Ele tem o direito de demitir. Ele é o presidente. Ele tem o direito de pensar o que é melhor para o clube dele. Ele achou que o Felipe Luiz não era o melhor. Só que eu acho que a condução, da forma que foi feito, foi muito ruim pela parte do Flamengo. Foi de respeito com o Felipe Luiz. E o próprio Leonardo Jardim, que eu acho que é um ótimo técnico, eu acho que ficou feio para ele também. A imagem para ele ficou muito feia. Muito feia, porque assim, ele já estava... Verdade, ele estava acertado já com o treinador trabalhando ali. E ele falou sobre isso, tá? Vamos ouvir o Leonardo Jardim, porque ele ligou pro Felipe Luiz. Pra dar uma satisfação ali.
Tem essa aí no ponto, Felipe Fera? Vamos ouvir. Experiências, não é? E tive uma experiência muito parecida com esta, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille, em dezembro de 2019. E sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora? E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Vamos lá, primeiro pegando essa declaração, né? Ele fala que liga para o Filipe quando o Flamengo convida ele. Mas as notícias dão conta que ele está acertado com o Flamengo desde sexta-feira, até por isso o Flamengo não demitiu logo após o jogo contra o Lanús, porque esperava ter um substituto. Então acho que a ordem dos fatores ali altera o produto, né? Aquela frasinha que a gente viu. Mas aí, falando sobre isso, já encaminhando para falar Leonardo Jardim no Flamengo. É bom nome, vai dar certo. O que você pensa do treinador, do modelo dele, encaixa com os jogadores do Flamengo? Eu nem sei se a gente vai escutar essa fala dele, mas só duas questões que eu acho que pega muito mal para ele na coletiva, porque de resto acho que foi uma coletiva bem interessante. Primeiro, essa fala dele. O que pega mal para ele é ter conversado com o Flamengo com o Filipe Luiz como técnico. Isso não dá para se fazer e espero que não aconteça com ele. Como se existisse um código dos treinadores, né? Assim, é questão de caráter. É questão de caráter. Questão de caráter, na minha visão. Isso é o que eu penso. Então, assim, eu acho que pega muito mal, acho que isso é muito chato. Mais uma vez... É algo que não é legal, sim. Isso ela tem total razão, né? Só que é algo muito comum no futebol, você vê isso acontecendo direto. Entre treinadores, entre clubes com treinadores com... Por exemplo, o Filipe Luiz estava em processo de renovação com o Flamengo. Conversou com o Chelsea... renovando com o Flamengo renovando com o Filipe Luiz, conversou com o Jardim, ou seja, no meio do futebol a ética passa longe desse termo aí, né? Joga para a falta de profissionalismo do Flamengo e das pessoas que comandam. Porque é diferente de você sair de uma empresa e ir para outra empresa. Você está indo para o lugar de uma pessoa que está empregada. É diferente essa relação, porque tem muita gente que compara isso. E é completamente diferente, pô. Você está negociando e acertando para um cargo que não tá vago. Tem uma pessoa lá trabalhando. Tem relação, né? Exatamente. E ele vira e fala, se não fosse o Leonardo Jardim, seria outro. É tipo ele falar pro Filipe Luiz, Filipe, você já estava condenado no cargo. É isso. A outra questão é da fala dele infeliz, que ele fala, eu tive uma fala infeliz, eu sou um cara experiente, não ajo com emoção, enfim. Acho que pragmático. Sou pragmático. Eu acho que ele foi muito infeliz nessa fala. Não tem problema nenhum ele assumir que era o que ele estava sentindo e o que ele falou. Eu acho que ele foi péssimo quando ele fala que aquela fala dele foi infeliz. Muito. Quer dizer, então, que ele não sentia aquilo. Quer dizer, então, que... acho que foi muito mal, assim. De resto, eu acho que... É difícil a gente falar se vai dar certo ou não. Porque é isso. Qual é o ambiente atual do Flamengo? Como é que estão o grupo de jogadores? Como é que vai ser a condução com o Leonardo Jardim? Ele já disse que não gosta de muita interferência. Então, como é que vai ser essas questões? Porque isso tudo influencia, não tem jeito. Pessoal, eu acho que não tem clima mais para o Boto ficar no Flamengo. Ficou realmente insustentável. Acho que essa relação BAP com o Boto, com essa saída do Filipe Luiz, esse disse-me-disse, um assume a responsabilidade, outro não assume, foi algo que, de certa forma, desgastou
muito a relação dos dois, a relação do Boto com a torcida, né? Hoje você vê, nós não temos mais confiança, não cremos mais na credibilidade do Boto atuando ali como chefe de um departamento do Flamengo, né, galera? Isso é impressionante, como é que você tem um chefe e você não respeita suas decisões, não acredita na credibilidade que ele tem ao falar alguma coisa. Eu acho que essa é muito a visão dos jogadores do Flamengo quando olham para o Boto, né? Devido a toda essa polêmica, o Boto ficou ali como um cara que não tem palavra, um cara que não se impôs, um cara que ficou como disse-me-disse, uma hora fala uma coisa, outra fala outra, né? Isso não passou credibilidade para os jogadores, para a torcida. Eu acho que se tornou insustentável. Acho o Edu Gaspar um bom nome, como o próprio Leonardo também é um bom nome. Acho que o Flamengo que o presidente BAP não tem que se intrometer, já que ele quer uma gestão profissional, ele não tem que se intrometer tanto ali nas decisões de um diretor executivo, porque não adianta ele contratar um cara para tomar conta do futebol e ele pegar e tomar decisões por esse cara, né? Não tem muito sentido. Vocês acham o que, galera? Coloque aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, ativem deixe seu like no vídeo para não perder nada do Mengão. Até o próximo vídeo.